Oi, gente linda, tudo bem? Cheguei para falar com os meus estudantes do 7º ano e com quem quiser, é claro, a respeito de alguma coisa mais sobre verbo. Olha, tem muitas aulas sobre verbo, porque o verbo é a classe de palavras mais dinâmica que pode existir. Então a gente vai conversar muitas vezes sobre verbo. Já falamos com vocês que a frase é diferente da oração, porque a oração é uma frase que tem verbo. A oração circula em torno do verbo. É claro que pode existir uma oração somente com verbo. Pode ter, sei lá, envelheci. Se eu disser essa frase, envelheci, está completa aí, você sabe que fui eu, por causa da desinência do verbo, e você sabe, e o sentido está completo, porque é um verbo intransitivo. Já falaremos sobre transitividade verbal. Mas enfim, existe oração somente com uma palavra e essa palavra é um verbo, tá? O importante é que tenha verbo. Se tem verbo, é uma oração. Se tem um verbo somente, a frase inteira é só um verbo, ela é uma oração e está resolvido. Agora, a respeito da oração, existe algumas particularidades que deveremos conversar. Haverá muito mais que isso, mas para começo de conversa, 7º ano, é que existe uma estrutura muito comum, a estrutura da maioria das orações, que é sujeito, verbo e complemento. Mas seria enganoso dizer para você que essa é a estrutura básica e que serve para tudo. Sujeito, verbo, oração. Ou complemento, sujeito, verbo, complemento, para todas as orações. Porque não é bem assim. Porque a língua é dinâmica, gente. A língua não segue estrutura. Quando a gente se comunica, a gente não fica pensando em estruturas. A gente apenas pensa no que a gente quer comunicar. Então a língua é dinâmica porque a gente, o ser gente, é complexo, dinâmico, alegre, consciente ou inconsciente, ou triste, ou que seja, enfim, quando nós nos comunicamos, expressamos o nosso ser e não a estrutura da gramática. A gramática estuda o que nós somos. Não somos nós que estudamos a gramática para ser alguma coisa. A gramática estuda quem nós somos. Nós estudamos gramática por uma questão de norma padrão, de estrutura padrão da língua. A gente estuda a estrutura que os gramáticos estudam de nós, porque nós queremos acessar, compreender e utilizar os textos de acordo com a norma padrão em diversas situações de comunicação. Por isso que nós estudamos, porque nós queremos entender a fundo. Estou falando demais, mas vamos lá. A frase, a oração mais comum, ou que seria mais corriqueira, ou enfim, é sujeito, verbo, complemento. Vou pegar aqui uma questão de linguagens para ver aqui uma frase. Aqui, o programa eliminou de cara 60 de 2.000 candidatos. O programa eliminou, vou tirar o de cara. O programa eliminou 60 de 2.000 candidatos. Nós temos aí sujeito, o programa, verbo eliminou e complemento 60 de 2.000 candidatos. Mas só que eu poderia falar outras coisas sobre isso aqui. A maneira como essa informação foi transmitida foi assim. O programa eliminou 60 de 2.000 candidatos. Sujeito, verbo, complemento. E aí a gente entende que sujeito é alguém que pratica a ação verbal. Mas eu posso comunicar a mesma informação de outra forma. Olhe, 60 de 2.000 candidatos foram eliminados pelo programa. O sujeito já não é quem pratica a ação. O sujeito é 60 de 2.000 candidatos. Foram eliminados, a locução verbal, foram eliminados pelo programa. Quem pratica a ação de eliminar é o complemento. Então, existe toda uma complexidade na nossa comunicação
Ela não segue exatamente um padrãozinho estabelecido por ninguém, nem tem como estabelecer um padrãozinho para você se comunicar, tá? A nossa comunicação, ela é dinâmica, ela se realiza de acordo com com o sentimento que nós temos. Então, não dá para a gente pensar em fórmulas básicas, fórmulas padrão, que serviriam para todas as situações de comunicação, certo? Em todas as situações, o que acontece é a comunicação. Então, o que nós temos que entender sobre a estrutura da oração e a estrutura e o que o verbo representa nisso é muito grande. São muitas informações. E nós vamos começar com algumas delas no próximo vídeo, porque eu quero deixar um negocinho aí, ó, passo a passo, tá? Esse vídeo foi para você entender que a complexidade é muito maior do que você imagina. Mas isso não é para assustar você. Isso é para você entender o sentimento básico que nós devemos ter em relação à gramática. É que nós nos comunicamos de acordo com o que nós queremos expressar, o que nós sentimos, o que nós vivemos. E a gramática, os gramáticos estudam isso em nós. E nós acessamos os conhecimentos das pesquisas dos gramáticos, ou seja, a gramática, para entender que existem muitas possibilidades, tá? Então, jamais a gramática vai te dar, não seria certo isso, como professora nem nada, te dar uma fórmula básica e a partir dessa fórmula você vai resolver todas as questões de linguagens. Não é assim, tá? É isso. Não se assusta, nós vamos ver tudo. Vamos entender tudo isso de uma forma maravilhosa, tá? Próximo vídeo tá aqui, entra nessa mesma temática, serve para os estudantes do 7º ano, por favor. Aí em algum lugar da tela está a playlist 7º ano para vocês acessarem, tá? Também colocarei em algum lugar da tela, em seguida, logo depois que eu colocar o próximo vídeo, colocarei o próximo vídeo que você precisa assistir para a gente seguir adiante no nosso assunto, tá, meu amor? Grande beijo para os meus estudantes do 7º A e do 7º B com muito amor. E todos os estudantes do 7º ano do Brasil, do mundo, que possam assistir a este vídeo, é claro. Curte, compartilha e se inscreve no canal. Tchau!